Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um webinar, dessa vez idealizado pela Viter Agro. Nesse evento, vamos saber e debater soluções para a correção e nutrição do solo. No último domingo, dia 5 de dezembro, a gente comemorou o Dia Mundial do Solo, um dos componentes mais importantes aí do processo de produção. O solo é a base de tudo e por isso a Viter, empresa brasileira que desenvolve produtos pensando nas características e necessidades das diferentes culturas agrícolas no Brasil, decidiu ampliar esse debate. Vamos conhecer então um pouco mais do trabalho da Viter aqui no Brasil. Roda o VT. Despertar e perpetuar o potencial máximo do solo do agricultor. Este é o propósito da Viter, uma marca que une a solidez da Votorantim Cimentos com o foco exclusivo no segmento agrícola. Temos a experiência, as soluções e a assistência técnica qualificada para renovar, acelerar e otimizar o seu solo e seu ciclo produtivo, seja qual for a sua cultura e sua região do país. Com a Viter e seu portfólio completo, seu solo pode mais. Calcário Itaú. Renovar é poder mais. Eficiente e econômico, o Calcário Itaú renova o potencial produtivo do solo para obter o seu máximo rendimento. Com ele, o produtor garante melhor aproveitamento dos nutrientes pela planta e proporciona uma renovação contínua do solo. Calfértil. Acelerar é poder mais. Com alto grau de pureza, a Calfértil proporciona uma rápida correção do solo, entregando altas concentrações dos nutrientes cálcio e magnésio para as plantas. Este produto tem como característica a possibilidade de diversas formas de aplicação e em diferentes etapas das culturas, tais como pré e pós-plantio. Versátil, a Calfértil acelera significativamente a renovação do solo e é indicada para quem busca alcançar rapidamente o máximo potencial produtivo da lavoura. Optimix. Otimizar é poder mais. O Optimix chega para facilitar e otimizar a gestão da operação agrícola, pois em uma única aplicação, corrige, nutre e condiciona o perfil do solo. Este mix fornece 3 macronutrientes essenciais para um melhor resultado de sua safra, que são o cálcio, o magnésio e o enxofre. O Optimix foi formulado pensando nos agricultores que buscam o potencial máximo do solo, com menores custos operacionais e com aplicação otimizada. Renovar, acelerar e otimizar o potencial produtivo do seu solo é poder mais. Viter, seu solo pode mais. Muito bem, você viu aí que com a Viter Agro, seu solo pode mais. E para debater até onde a gente pode chegar e de que forma é possível otimizar, investindo no potencial produtivo aí do seu solo, convidamos o Juliano Redivo. O Juliano é consultor e produtor rural. Bom dia, Juliano, seja bem-vindo. Bom dia, Alexander, tudo bom? Bom dia aí, obrigado pelo convite, Notícias Agrícolas e Viter. E com certeza a gente precisa dar mais atenção aí ao solo de forma geral e a gente está aí para estar debatendo sobre esse tema aí junto com a Viter, junto com Notícias Agrícolas. Muito bom. Temos também a participação do Erivelton Paes. O Erivelton é coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Viter. Bom dia para você também, Erivelton. Bom dia, Alexander. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que nos vêm e nos acompanham nesse momento. É uma satisfação enorme estar aqui participando dessa conversa com vocês e debater um assunto que é muito importante para o agricultor, para a economia e para o mundo, que é o solo, o grande patrimônio da humanidade, o grande anfitrião e produtor com capacidade, né, de produzir alimentos, e é uma satisfação estar aqui debatendo esse assunto.
com exibição simultânea nas redes sociais do site. Você também pode acompanhar essa transmissão no nosso YouTube e também pelo nosso Facebook. E ao longo de toda a programação ficará disponível para você na sua tela do seu computador aí esse QR Code. Você já deve estar vendo aí na sua tela, para que você possa apontar a câmera do seu celular e caminhar sua pergunta, tirar suas dúvidas. Ou, se preferir, você pode enviar diretamente as perguntas pelo WhatsApp. Anota o número aí, 19 99767 0241. Vou repetir, 19 99767 0241. Mas, de qualquer forma, ao longo de toda a nossa programação, o QR Code vai ficar disponível para você. Bom, antes de começar o debate, deixa eu passar a palavra aqui para o Erivelton Paes. Ele conta para a gente um pouquinho do trabalho da Viter. Erivelton, a palavra é sua, meu caro. Obrigado, Alexander. Então, se todos me permitem, eu vou subir uma apresentação para apresentar brevemente um pouco da companhia, aonde a gente está e um pouco do nosso portfólio, para que todos consigam entender as tecnologias e os produtos que nós temos para a agricultura brasileira. Então, na hora que já estiverem vendo, por favor, me dá um toque para eu começar. Já estamos vendo aqui já, pode começar. Perfeito, Alexander, obrigado. Bom, pessoal, então eu quero apresentar rapidamente para vocês aqui a Viter. Quem que é a Viter? A Viter ela é a marca de insumos agrícolas da Votorantim Cimentos. É uma marca jovem que foi lançada em maio de 2020, portanto tem pouco mais de 2 anos, mas ela já é uma marca que nasce grande e nasce forte, e além de ser jovem, já é uma marca madura, porque a Viter ela nasceu ao longo de um período muito grande de desenvolvimento de um produto cuja marca é o Calcário Itaú. Então, por que a Votorantim decidiu entrar de vez com uma marca no mercado do agronegócio? Porque desde 1977 a companhia já produz e desenvolve o Calcário Itaú, grande conhecido no mercado pela sua qualidade, pela sua alta reatividade. Então, toda a expertise da companhia fez com que, ao longo desse período, desses anos, desde 1977 até aqui, construísse uma marca sólida, um produto sólido no mercado. E aí, então, começamos a desenvolver novas famílias de produto e houve-se a necessidade de ter uma comunicação direta com o nosso público, com o mercado do agronegócio. E a Viter ela já nasce com o propósito de despertar e perpetuar o potencial máximo do solo, pois os nossos produtos dão essa característica de renovação da fertilidade, da condição das plantas conseguirem atingir o seu máximo potencial produtivo. E uma marca focada no agricultor, com atitude, com respeito, com produtos de qualidade, que tem a especificidade do mundo agrícola, o atendimento mais focalizado, com atendimento específico dos nossos produtos para os nossos clientes. Então, a gente nasce para ser um parceiro do agronegócio, um portfólio robusto para o solo e com outras novidades que estamos aqui lançando e vamos lançar nos próximos anos. E temos uma presença nacional. Somos a única empresa do segmento com uma presença nacional. Então, desde o sul do Brasil até o norte, temos unidades industriais à disposição da agricultura, produzindo corretivos de solo, Optimix, que é a mistura industrial que já foi mostrada aqui no vídeo, de calcário mais gesso, à disposição da agricultura brasileira. Então, mostrando aqui um pouco da nossa geografia, onde nós estamos instalados. Então, desde o sul do Brasil, com uma fábrica para atender todo o mercado do Paraná, até o norte do Brasil, com uma fábrica lá no Tocantins, na cidade de Xambioá, e também aqui, quando a gente olha o grande berço de grãos do Brasil, que é o Mato Grosso, temos uma grande unidade na cidade de Novres, ela está bem no eixo da 163, com produtos de altíssima qualidade que temos à disposição em todas as nossas unidades industriais. Então, São Paulo temos 2 unidades, e em Minas Gerais também temos 2 unidades, no Distrito Federal, na cidade de Sobradinho, temos também outra unidade. Então, todas as nossas unidades elas estão estrategicamente
alocadas dentro de um mercado forte, um mercado agronegócio forte e altamente demandado. E eu só quero passar aqui uma linha do tempo de posicionamento e um pouco de recomendação de todo o nosso portfólio. Então, tudo se inicia na análise do solo. Então, a coleta do solo, envio para o laboratório, e aí, de posse dos resultados, a gente vai fazer a recomendação dos produtos para o solo. Então, aqui, mais ou menos 60 dias antes do plantio, nós fazemos a recomendação do nosso calcário Itaú, calcário de alta reatividade, alta qualidade, com equilíbrio de base, prontamente responsivo dentro desse período, dessa janela. Seguindo na linha do tempo, a gente consegue chegar ali no Optimix, um produto otimizado, que entrega serviço, 2 produtos em um só. Você vai adquirir 2 produtos no frete só, você vai aplicar 2 produtos de uma vez só. Então, existe uma economia dentro da cadeia de aplicação operacional. E como ele é um produto já otimizado, ele também consegue ganhar dentro da janela de dias de aplicação. Por isso que ele está alocado aqui, mais ou menos aqui, nesse período. Aí foi feito o plantio, as plantas começaram a nascer. Nós temos uma outra família de produtos aqui, que é a Calfértil, que é um óxido de cálcio e magnésio de alta reatividade, que entrega e fertiliza o solo, dando uma injeção na veia para as plantas conseguirem se desenvolver. Então, cálcio altamente reativo, magnésio altamente reativo, vem sido muito debatido no mercado, a falta de magnésio nos nossos solos e a grande importância que esse nutriente tem. Hoje, a família Calfértil tem essa capacidade de entregar magnésio com alta velocidade, com alta qualidade. E conforme a planta vai se desenvolvendo, vai crescendo, em algum período fenológico, pode ser que seja acometido um grande estresse por excesso de calor e excesso de radiação, e isso pode ser um detrator de produtividade no final. Aqui nós temos uma tecnologia que lançamos no ano passado, que é o SunGuard. Ele é um protetor solar que tem a capacidade de dar um arrefecimento para as plantas e mitigar esse estresse causado pelo excesso de radiação e calor, fazendo com que a planta passe por esse período de uma maneira mais confortável e garanta a sua produtividade, que a safra ela aconteça sem ter passado por um período de estresse tão grande. Então, fechamos aqui todo o portfólio de recomendação da Viter com uma melhor rentabilidade para os nossos clientes e para a agricultura brasileira, Alexander. Termino aqui a apresentação e passo a bola agora aí para a gente poder debater, Alexander, com todos aí, com o Juliano e contigo, sobre o assunto do tema a qual nos trouxe aqui hoje. Muito bom, obrigado, Erivelton. Eu vou pedir para que você continue com a gente aqui, porque eu já vou chamar também para o nosso debate o Juliano. Juliano Redivo está aqui com a gente já, e eu queria começar, então, perguntando para vocês dois sobre a real importância aí do solo no processo de produção, né? Como é que a gente pode entender o solo? Como é que a gente consegue detectar a possibilidade de potencializar resultados numa determinada área? Vamos começar com você, Juliano, pode ser? Você com a sua experiência de produtor, de consultor, enfim. O que é o solo para o produtor rural? Seja bem-vindo. Obrigado, Alexander. Erivelton fez uma boa apresentação aí. Pessoal, a gente precisa entender que o solo, o produtor rural, cada vez mais, ele precisa otimizar a parte operacional dele. Ele tira ali, muitas vezes, 5, 6 culturas a cada 2 anos, em algumas situações específicas, e ele não tem tempo de fazer, muitas vezes, uma correção de solo. O Erivelton até comentou em relação ao Optimix, né? Então, ele acaba não tendo esse tempo de estar fazendo uma correção. Então, ele precisa otimizar esse processo dele para que ele consiga fazer em uma só operação, consiga uma reatividade melhor para estar corrigindo o solo dele, o pH, né? Com poder de neutralização um pouco maior por conta de uma granulometria menor do corretivo que ele vai escolher para a lavoura dele, ou então até utilizar tanto o calcário quanto o gesso em uma só aplicação, desde que, claro, seja um produto, né? A gente não pode, eu como consultor, eu não posso recomendar um produto que não seja muito bem homogeneizado, muito bem misturado, né? Então isso daí é uma coisa muito importante, tanto para as minhas áreas, né, as nossas áreas como produtor rural, quanto para as áreas que eu acompanho. Então eu sempre indico isso daí.
O Juliano está preocupado com o tempo dele, né? Com a forma como você faz o seu manejo, melhora a eficiência desse manejo e traz resultados aí para o solo. Como é que se faz isso, Erivelto? O Juliano ele trouxe um ponto que é muito importante, algo que só acontece aqui no Brasil. A agricultura nacional, ela tem uma carga de intensidade produtiva muito grande. O Juliano citou aí, a cada 2 anos, fecha-se um ciclo produtivo em torno de 5 safras. Quem consegue fazer isso no mundo? É só o Brasil. Então, como a gente está num contexto de ambiente tropical e o uso intensivo do solo ele é tão grande que, se não tiver um manejo corretivo adequado, vai ter impacto em produtividade, impacto em rentabilidade e, mais do que tudo, né, impacto em produção de alimentos. Então, o solo ele é o maior patrimônio da humanidade e o maior patrimônio do agricultor, em termos monetários, porque é um ativo extremamente caro e também é aquilo que gera o alimento. Então, precisa ser bem cuidado. A gente precisa aportar tecnologias que realmente entreguem valor e gerem resultado e produtividade. E com esse uso intensivo, quando a gente entra aqui na seara de correção de solo, o ciclo de acidez e de alumínio tóxico, né, que a gente chama do AL3+, é cíclico e ele aparece sempre. Então, a prática corretiva é necessária. E o emprego de produtos de alta reatividade, de alto valor agregado e que entreguem resultados, se faz importante. E nós, da Viter, temos essa tecnologia e temos esse produto à disposição. O calcário ele é um produto que já é consolidado na agricultura há muito tempo. Só que ele vem sendo utilizado de uma maneira tal qual aos últimos 40 anos. E nós tivemos essa preocupação de entregar qualidade e valor num produto essencial. E aí desenvolvemos o produto filler, com alta reatividade. Então, isso é uma vantagem extremamente grande para o agricultor. Quando a gente fala de calcário, para ele ter efetividade no solo, ele precisa de 3 coisas. A primeira, alta superfície específica. Então, ele precisa ser finamente moído para ele conseguir entrar em contato com o solo, com todas as suas partes. Então, quanto mais fino, melhor. Quanto mais grosseiro, pior, porque a superfície específica dele é menor, ele não consegue entrar em contato com o solo, ele não consegue entregar aquilo que realmente se espera. Então, ele precisa ser finamente moído. Segundo, toda reação ocorre em meio aquoso, então precisa de água no sistema para que isso aconteça. E o terceiro elemento, ele precisa encontrar acidez. Então, tendo esses 3 pontos, o produto vai performar com eficiência. E nós garantimos isso na ponta com o Calcário Itaú Filler que temos à disposição. Então, acho que isso amarra com o contexto que o Juliano trouxe da agricultura intensiva e a gente precisa empregar produtos de alta qualidade, de alta reatividade, que consigam entregar e, claro, ter essa expectativa de produção ao longo do seu ciclo e com qualidade, né, Juliano? Exato. Ô, Juliano, muito pertinente essa consideração aí da escolha do calcário, mas muito produtor, como bem disse, como disse para a gente, muito produtor ainda usa o calcário da forma como o pai dele usava, o avô dele usava, enfim. O que ele precisa entender nessa dinâmica de uso adequado, uso correto do calcário e como é que ele pode aperfeiçoar essa utilização do calcário no solo? Legal, boa pergunta tua, Alexander, pelo seguinte, a gente entende que o produtor rural, ao longo dos anos, ele vem utilizando calcário, muitas vezes, principalmente em solos mais pesados, mais argilosos, no sul do país, a cada 3, 4, 5 anos, quando utiliza, né? E daí, quando vai utilizar, ele utiliza uma dosagem extremamente alta. E como o Erivelto muito bem colocou, a gente tem um ciclo do alumínio voltando e vindo a X período, né? Dependendo das chuvas, é claro que isso vai depender dos fertilizantes, da chuva, né? Que vão promover essa acidez do solo e também, consequentemente, depois o alumínio, mas você precisa ter uma correção não de uma vez só, numa quantidade extrema, que vai
que não vai ser possível para esse calcário atingir, né, em superfície específica, como o Erivelto comentou, todo esse solo para estar fazendo a correção de forma eficiente. E ainda mais, né, Alexandre, a gente falou aí ele falou da questão da superfície específica desse solo. E a gente tem hoje uma coisa que não vamos deixar, né, de fazer, que é o plantio direto. Então, o plantio direto, ele dificulta ainda mais esse contato fertilizante ou corretivo, nesse caso que nós estamos falando, né, óxido de cálcio, óxido de magnésio, carbonatos, né, de forma geral, com o solo. Então, isso passa a ser ainda mais importante a gente dividir essas aplicações ao longo dos anos, né? Claro que depende isso muito da granulometria do solo, depende do sistema de produção que esse produtor adota, mas de forma geral ele tem que pensar mais em fazer de forma mais frequente esses corretivos e, claro, né, utilizar produtos de maior qualidade, produtos que entreguem para ele uma homogeneidade nas partículas, uma partícula menor que vai conferir um PRNT, um poder relativo de neutralização total maior, que é a reatividade, a velocidade de reatividade desse calcário ou de qualquer corretivo que seja, né, Alexandre? E, Juliano, aliás, Erivelton, o Juliano já deu um gancho para você aí. A necessidade de ter uma reatividade aí importante para o solo, né? O tempo que isso se traduz em melhora da estrutura, em melhora do solo como um todo, né? Isso é fundamental também. Exato, Alexandre. Você encunhou uma palavra muito importante dentro da agricultura: tempo. Tempo é algo que grita dentro da porteira da fazenda, porque as nossas janelas de plantios, elas são muito curtas. Então, o agricultor ele não tem tempo de ficar esperando um longo período de aplicação de um produto para esperar a reatividade. Ele precisa de otimização, precisa de velocidade, precisa de entrega, precisa de resultado, porque o tempo não espera, né? Choveu, preciso soltar semente, certo? Então, preciso plantar. Quando eu estou falando de mercado de grãos, quando eu estou falando de mercado de cana, também preciso colher, a intensidade operacional é muito grande. Então, a efetividade e a entrega de produtos com qualidade que confiram essa otimização é muito importante. E nesse ponto, nós temos o Optimix, que é um produto que entrega um serviço extraordinário. Ele vem 2 produtos configurados de maneira homogênea, com equilíbrio e com responsabilidade construída, muito boas. O Optimix, ele traz uma pegada corretiva e traz uma pegada nutricional, então aportando cálcio e magnésio, oriundo do corretivo, e o gesso na base de sulfato, o enxofre na base de sulfato oriundo do gesso. Então, equilibrado, junto. Então, você vai aplicar, o agricultor vai aplicar 2 produtos de uma vez só. Isso traz um benefício logístico e uma otimização de tempo muito rápida, muito boa. Porque muitas vezes a operação é feita separada dentro da fazenda. Então, isso onera tempo. Então, a gente está agregando tecnologia e valor para o tempo, para que isso aconteça de uma maneira melhor e mais fácil e mais cômoda para o agricultor. Então, dando também essa característica de produto, olhando aí o mercado e as suas necessidades, é isso que a gente vem desenvolvendo e vem criando aqui. Juliano, concorda com o Erivelto? O tempo é fundamental para o produtor nos dias de hoje? E já aproveito para acrescentar uma segunda pergunta. Quando você faz essa correção do solo, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, você deixa esse solo mais rico para que a microbiologia ali do solo possa agir. E quando você adiciona nutrientes a ele, isso melhora a performance da cultura que está sobre ele. Conta um pouquinho para a gente como é que é isso no dia a dia. Show de bola, Alex. O Erivelto comentou um ponto que me chamou muita atenção, né? Quando você tem... Todos estão me ouvindo? Opa. Sim, né? O Erivelto comentou uma coisa importante, que é a questão do fornecimento de alguns nutrientes, né? Muitas vezes o produtor ele pensa na questão cálcio-magnésio via corretivo, via calcário, e isso sim é essencial, porque vai elevar o pH do solo, e a gente precisa, né? Como o Alexander me perguntou, sim, Alexander, a gente precisa
de um pH um pouco mais numa faixa levemente ácida, né, um pouco abaixo da neutralidade, que é o ideal para que a maioria dos nutrientes estejam prontamente ou mais disponíveis para as plantas, seja qual cultura que eu for plantar, qualquer cultura, qualquer região do país, a gente precisa de uma faixa de pH ideal. E mesmo assim, mesmo tendo uma faixa de pH ideal pela correção do solo, como o Alexander me perguntou, a gente não pode pensar somente nisso, a gente tem que pensar no equilíbrio do solo, que vai resultar numa biota melhor do solo, um solo mais equilibrado, via de regra, ele produz melhor, né? E isso, o próprio o Erivelto comentou a questão do enxofre, de algumas situações que o produtor rural acaba esquecendo esse nutriente, muitas vezes a gente fala hoje em dia que é um nutriente esquecido, muitas vezes, na boa parte das fazendas, infelizmente, né? E que a gente precisa de um equilíbrio desse enxofre também no solo, uma concentração adequada desse enxofre, que é um macronutriente também, ou seja, ele é exigido em grandes quantidades pelas plantas, pelas culturas, um macronutriente secundário, porém ele é exigido em grandes quantidades. E a gente tem, basicamente, né, mais de forma geral, 3 formas principais de estar fornecendo esse enxofre para as plantas, né? A primeira delas, 2 delas, né, são vias fertilizantes, que é sulfato de amônio e superfosfato simples, e uma terceira delas que é via gesso agrícola, ou seja, a gente precisa ver qual que é a alternativa mais barata de estar fornecendo esse enxofre para as plantas, e muitas vezes o gesso ele passa a ser uma alternativa muito mais viável. E quando eu tenho, por exemplo, como o Erivelto comentou, um produto que junta a questão do calcário dolomítico, por exemplo, com um gesso de forma muito bem homogeneizada, isso pode ser sim, e o produtor pode estar considerando essa alternativa para estar otimizando tanto o operacional dele e estar equilibrando o solo com cálcio, magnésio e também enxofre, conforme eu falei, que é um macronutriente secundário que muitas vezes é esquecido pelo produtor rural. Boa, Juliano. Ô Erivelton, quando a gente tem uma condição ideal no solo, a planta responde melhor. Isso se traduz em produtividade. Portanto, a escolha do produto que você vai utilizar para melhorar o seu solo é fundamental, certo? Correto. E o Juliano ele trouxe uma abordagem inteligente, porque na hora que ele citou as fontes, né, utilizadas de enxofre na agricultura, ele trouxe 2 deles que são fertilizantes fosfatados. E quando a gente fala de fertilizantes fosfatados, que contém cálcio, contém enxofre, a porcentagem de fósforo que tem ali é menor. Então, quando a gente troca por uma fonte de fósforo mais rica, né, em pontos de fósforo, como o MAP, por exemplo, o MAP ele só tem um pouco de nitrogênio, ele não tem cálcio, ele não tem enxofre. Numa dessa, a gente consegue fazer um aporte, né, de Optimix, do ponto de vista nutricional. Eu estou colocando uma fonte rica de fósforo no meu solo, só que antes, né, de eu aplicar o meu fósforo no momento do plantio, eu preparei o meu solo, eu corrigi, condicionei ele com os 3 nutrientes super importantes que poderiam ser aportados no fertilizante de baixa concentração de fósforo. Então, nisso também ocorre otimização. Então, eu substituo uma fonte de menor ponto de fósforo por uma de maior ponto de fósforo. E com isso, eu coloco um produto que agrega valor, que é o Optimix, dando uma correção e dando um condicionamento, colocando cálcio, magnésio e enxofre para o ciclo de desenvolvimento da cultura acontecer de uma maneira melhor. Então, isso é agricultura, isso é inteligência, isso é posicionamento e recomendação, né? Então, a agricultura existem muitas ferramentas e habilidades que a gente consegue empregar e chegar no final do ciclo com uma produtividade melhor, esperada, mais saudável, porque nem sempre uma alta produtividade é sinônimo de uma alta rentabilidade. Às vezes, para eu conseguir, no exemplo de soja aqui, passar o teto de 100 sacas, eu tenho que gastar um caminhão de dinheiro, por exemplo. Mas talvez eu possa produzir 90, 85, com um delta custo muito menor do que quem produziu 100. Então, essa inteligência de otimização de insumos na agricultura é muito importante e se faz um valor depois muito inteligente no final, sabe? Bom, Juliano, quando a gente pensa em agricultura, a gente está falando de ciclos, né, de longos períodos de produção.
E o produtor tem que estar preparado para todo esse período, eu imagino. Como que ele faz para acompanhar, no caso do solo, cada etapa aí dessa produção ou desses ciclos de produção? Legal a tua pergunta, Alex. E aproveitando esse teu gancho, eu vejo que o produtor rural ele tem exatamente etapas, conforme você falou. Esse foi muito bom nessa colocação. E quando o produtor ele tem a clareza de em qual etapa ele se encontra, ou o solo dele, né, melhor dizendo, se encontra, ele consegue ter uma clareza do que ele vai fazer na sequência para estar traçando um plano, né? A gente tem que saber onde nós estamos para que nós conseguimos chegar onde a gente quer, né? Basicamente é isso que a gente precisa, que o produtor precisa. Muitas vezes ele está num período, como o Erivelto comentou, ele está já produzindo seus 80 sacos por hectare, ele precisa chegar nos 90 ou 100, ou não, às vezes ele está produzindo muito baixo, talvez 60 sacos, 65 sacos, ele precisa elevar para 70, 75 numa primeira etapa. E nessas primeiras etapas, muitas vezes ele precisa realmente de uma, entre aspas, uma injeção na veia, ele precisa de uma correção rápida, um poder de reação rápido, um poder de correção mais rápido, e que muitas vezes a gente precisa ter a clareza em qual corretivo ele vai utilizar. Ele pode estar utilizando, sim, um carbonato, no caso, um calcário, ou uma mistura de calcário e gesso num primeiro momento, mas ele também pode estar utilizando para estar conferindo para ele velocidade de reação e velocidade de correção, por exemplo, um óxido de cálcio, um óxido de magnésio, ou uma mistura desses produtos para estar acelerando esse processo num primeiro momento. Lembrando que isso tudo é uma opção dele e isso vai depender da etapa, conforme o Alexander comentou, da etapa em que ele se encontra, ou melhor, do que o talhão dele, o solo dele quimicamente se encontra. Muitas vezes o solo quimicamente dele já está muito bem estruturado, ele precisa traçar um plano de manutenção dessa fertilidade, do equilíbrio desse solo, ou muitas vezes não, ele precisa realmente de um investimento inicial maior, mas pensando em velocidade de reação para reorganizar esse solo o mais rápido possível. É isso que eu faço nas minhas lavouras, nas áreas que eu acompanho, e também no trabalho que eu faço aqui no digital para os meus alunos, eu também passo de forma muito clara isso daí, etapas. A gente precisa saber em qual etapa esse produtor está, o solo dele está, para traçar um plano para que ele faça essa correção curto, médio e longo prazo. Na sua apresentação inicial ficou claro que a Viterra ela tem essa preocupação de trazer soluções por etapas da produção, né? Queria que você reforçasse esse conceito e a importância disso. Perfeito, Alexander. Eu quero continuar um pouco do assunto que o Juliano trouxe, né? De ver as etapas, analisar as etapas ali do agricultor. E eu quero trazer um ponto aqui que quando a gente pega uma análise de solo, vê ali a fertilidade, a caracterização de como que está aquele solo do ponto de vista de fertilidade, existem dois caminhos, né, que eu quero juntar aqui que o Juliano trouxe. Quando a gente olha uma análise de solo e todos os parâmetros estão acima do nível crítico, ou seja, está tudo muito bem feito, fósforo alto, potássio bom, cálcio alto, magnésio alto, pH corrigido, alumínio baixo, então está acima dos níveis críticos. Quando a gente está num produtor e a análise de solo dele está mostrando que está acima do nível crítico, a recomendação é de manutenção, para que ele sempre se permita estar acima do nível crítico, né, com o seu nível de fertilidade acima do nível crítico, garantindo tetos de produtividade. Então, já é um produtor que aportou bastante investimento no seu solo e ele só vai colher os frutos mantendo. E para a gente manter isso, nós temos tecnologias para isso. Calcário de alta correção, de alta reatividade, né? Então, temos também a cal fértil, que se encaixa muito bem nesse tipo de manejo, ainda mais na região aí do oeste do Paraná, onde o Juliano está, com a cal fértil, um óxido de alta reatividade, que confere IPNs, né, poder de neutralização na casa de 170, então utiliza-se doses menores, o produto ele vem numa embalagem de bag, muito mais ergonômico para se trabalhar, então utiliza-se doses menores, então para manter
o nível crítico daquele produtor. Agora, quando a análise de solo muda de contexto e os níveis estão baixos do nível crítico ou muito baixos, precisa-se fazer um escalonamento de correções para que esse solo consiga chegar no patamar acima do nível crítico. Então, precisa se escalar, certo? Então, o exemplo que o Juliano trouxe aqui, o produtor está colhendo 60, 65 sacos, ele precisa escalar para chegar em 90. Então, isso demanda tempo e demanda estratégia, posicionamento e recomendação de produtos. E para isso a gente tem também tecnologias para que isso aconteça. E aí casa muito bem com o próprio Calcário Itaú quanto com o Optimix, porque eles vão trazer características e benefícios de correção ao longo do perfil do solo para que ele consiga chegar no patamar de nível crítico, acima de nível crítico, e entregar melhores produtividades para o produtor. Então, acho que um dos grandes diferenciais nossos é a assistência, estar perto do produtor, perto dos nossos clientes. Então, não é somente tirar pedido e entregar, negativo. Nós estamos sempre próximos, fazendo a melhor recomendação, posicionando a melhor tecnologia de acordo com a necessidade dos nossos clientes, para que ele, no final do dia, consiga ter uma melhor produtividade, uma melhor rentabilidade com a utilização dos nossos produtos. Alexandre. Muito bom, Erivelton. Agora, Juliano, o Erivelton falou de tecnologia, de tecnologia disponibilizada para o produtor hoje. Como é que o produtor está interagindo com isso? Ele conhece essas tecnologias disponíveis, ele aplica essas tecnologias disponíveis, ele ainda é reticente em relação a essas questões? Enfim, como é que está essa relação do produtor com a tecnologia disponibilizada para ele? Alexander, muito boa a tua pergunta, tá? E aqui eu vou até dar um puxão de orelha, se me permite aqui, em muitos produtores rurais, e não estou aqui para ditar regra para ninguém, mas o que eu vejo muitas vezes acontecer, e não é regra, deixando isso muito bem claro, que muitos produtores acabam focando em tecnologias no que diz respeito a maquinários, no que diz respeito a tecnologias e, de forma geral, na parte de maquinário, né, de forma geral, tecnologias nesse sentido, e muitas vezes esquece do básico bem feito, né, Alexander e Erivelton. Isso eu vejo muito acontecer, muitas vezes o produtor esquece do básico bem feito, principalmente o básico bem feito com produtos de qualidade, porque muitas vezes calcário é diferente de calcário, não sei se me fiz claro, mas quando você pega um calcário, muitas vezes com partículas maiores e menores, totalmente desparcerado, desuniforme nas suas partículas, você tem uma reatividade muito inconstante, você tem um produto de menor qualidade. E você tem calcários também, por outro lado, que você vê na análise do próprio calcário lá, uma granulometria mais uniforme, uma granulometria, além de uniforme, menor, o que vai conferir um poder relativo de neutralização total, uma reatividade, né, em outras palavras, mais rápida desse calcário no solo, que vai conferir uma correção do solo, um aumento de pH desse solo e equilíbrio de nutrientes melhor, né? Então, muitas vezes o produtor esquece desse tipo de coisa e ele quer, às vezes, falando agora de insumos básicos na lavoura, às vezes ele até utiliza insumos de forma básica, mas o que acontece? Ele faz escolhas não levando em consideração um fator, ou ele até quer levar em consideração, mas muitas vezes falta uma clareza para ele, e muitas vezes isso não vem para ele por conta, talvez, da assistência dele, ou talvez da informação que chega, isso é natural, não é culpa dele muitas vezes, isso é o que eu quero deixar claro, sobre algum produto que ele utiliza, como nós falamos antes. Muitas vezes ele prefere utilizar um superfosfato simples, que é um fertilizante fosfatado, que tem lá 10, 11% de enxofre na formulação, ele usa um sulfato de amônio, que tem lá 20 e poucos por cento de enxofre na formulação em forma de sulfato, que é uma concentração que ele vai colocar que é muito pequena de enxofre, e ele vai se obrigar muitas vezes a colocar talvez um enxofre elementar pastilhado, que vai demorar muito mais para ser disponibilizado pela planta, do que colocar uma fonte de sulfato prontamente disponível em grandes quantidades, como é o caso do gesso, ou misturas comerciais, como o Erivelton comentou, né? Que a Viter tem aí de próprio calcário dolomítico com gesso, que é o caso do Optimix, enfim. Ele não coloca isso na balança. Será que vale a pena ele utilizar um sulfato prontamente disponível em grandes quantidades e que o preço por
quantidade de nutriente, de sulfato, acaba sendo muito menor, ou utilizar talvez uma fonte de enxofre elementar via pastilhado, granulado, ou então um sulfato de amônio, ou então superfosfato simples. Então, muitas vezes, e até o Alexander falou muito bem isso daí, o produtor rural ele foca muito em tecnologias no que diz respeito à parte operacional, e que é sim importante, mas não é mais importante do que fazer o básico bem feito e escolher produtos muito bem trabalhados e de qualidade aí para o produtor rural. E claro, né, escolhas econômicas certas. E para isso precisa de conhecimento. Até a gente comenta, para quem não conhece, eu tenho um segundo trabalho aqui que é com os meus alunos aqui no digital, que eu falo também nessa parte da importância de falar a língua do produtor rural, que é o quê? Produção alta com custos baixos. Nós estamos inseridos, pessoal, num mercado, na maioria, né, do agronegócio, aí, em boa parte do agronegócio, principalmente no que diz respeito à soja, né, milho também se encaixa, algodão, trigo. A gente precisa de maior produtividade com menor custos, ou seja, eficiência operacional na produção. E para isso a gente precisa de bons produtos, um custo-benefício desses produtos, ou seja, um custo por correção menor possível, um custo por adição daquele nutriente, no caso do enxofre, no nosso exemplo, o menor possível. E por isso que nós precisamos olhar esse básico bem feito, mas com a escolha de produtos, com a visão econômica muito bem estruturada nesse processo como um todo, né, Alexander? Muito bom. Erivelto, quer complementar a fala aí do Juliano, a importância do produtor conhecer a tecnologia e fazer o básico bem feito? Acho que o produtor ele é o cara mais resiliente que existe na face da Terra, né? Ele tem uma indústria a céu aberto e que está passível de acontecer em intempéries climáticos, onde ele possa vir a perder 100% do seu trabalho, né? E quando se emprega-se as melhores tecnologias de acordo com a necessidade de cada localidade ou de cada necessidade de cada produtor, se faz importante para que consiga se mitigar alguns problemas que possam vir a acontecer dentro do ciclo da cultura. E a difusão de tecnologia, correta, eu estou falando, com idoneidade, com respeito, com responsabilidade, é fundamental e é importante. E esse é um cuidado que nós da Viter sempre temos e sempre teremos. O respeito ao produtor rural, sempre com honestidade, com transparência e com qualidade. Difundir os nossos produtos sempre com resultados claros, com pesquisas comprovadas, daquilo que realmente acontece, entregando uma melhor produtividade com uma maior rentabilidade, encunhando um pouco aqui do que o Juliano trouxe. Então, esse é o grande cuidado que nós, como companhia, temos. O respeito ao produtor rural. Aquilo que realmente ele precisa utilizar, que ele precisa empregar para ele conseguir atingir o seu máximo potencial produtivo. Então, isso cabe para todos os nossos produtos. Não é só porque o calcário é um produto básico dentro da agricultura. Na hora que você olha a linha dos custos de produção, o calcário está lá no final da linha entre os mais baratos. Não é porque que ele é o mais barato que ele precisa ser negligenciado, ele precisa ser comprado de qualquer maneira. Aqui a gente gasta energia para provar, para mostrar e para demonstrar que existe tecnologia, que existe valor agregado dentro de um produto básico, que é fundamental para, dentro aqui do ambiente tropical, a qual nós estamos no Brasil, conseguir ter altas produtividades. Então, agregar valor é muito importante, aportar tecnologia. A gente traz essa filosofia. E já dando uma notícia aqui, já em primeira mão, falando em tecnologia, em qualidade de produto, em 2023, nós estaremos inaugurando uma nova fábrica no estado do Paraná. Juliana, eu sei que você está aí no oeste do Paraná, e estaremos aportando dentro desse mercado aí 3 produtos extraordinários que nós temos. É o calcário Itaú calcítico, o calcário Itaú dolomítico, e teremos também o Optimix Filler. Então, tecnologia de alto valor agregado a favor da agricultura brasileira e a favor aí do seu estado, Juliano. Muito bom. Quando tem novidade, a gente gosta mais ainda, viu, Erivelto? Obrigado aí por compartilhar com a gente essa informação em primeira mão.
E tem perguntas chegando e eu queria reforçar que ainda dá tempo de você participar aqui com a gente. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo no cantinho aí da sua tela. Ele vai te direcionar aí já para você mandar a sua pergunta. Ou, se você preferir, pode mandar sua pergunta também pelo nosso WhatsApp. Anota aí, é 19 9 9767 0241. 19 9 9767 0241. Ou faça como o Adenilson Faria, que mandou para a gente a pergunta pelo YouTube. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, aproveita o chat do YouTube e manda a pergunta aqui para a gente. E essa pergunta, Erivelto, eu acho que você pode ajudar a esclarecer um pouquinho aí, é a seguinte: a calagem convencional à aplicação é necessária pelo menos 60 dias antes do plantio. No caso desse produto específico que você citou, qual que é o prazo de aplicação que o produtor teria? É a pergunta do Adenilson Faria. Obrigado, Adenilson Faria, pela pergunta. Cita a região dele, por acaso, Alexander? Não fala, infelizmente não fala. Mas se você puder mandar para a gente, Adenilson, a gente já repassa aqui para o Erivelto. Perfeito. Mas, novamente, obrigado, Adenilson, pela pergunta. Eu vou responder de uma maneira bem simples, dentro das nossas famílias de produtos, né? Então, como os nossos produtos, eles entregam alta reatividade, com padrão de granulometria definido e uniforme, quando a gente olha a família de calcário Itaú, a reatividade esperada dele vai estar nesse período exato que eu apresentei para vocês. Por causa da sua configuração de granulometria. Quanto mais finamente moído é o calcário, mais reativo ele é e maior vai ser a entrega de resultados do ponto de vista de correção, certo? De melhorar o pH e de tirar o alumínio tóxico do sistema e depois aportar ali o cálcio e magnésio de maneira nutricional, certo? Então, a reatividade, o PRNT, quanto mais próximo de 100, maior essa velocidade, por isso que essa janela acontece. Quando a gente vai para o Optimix ele já tem dentro da sua composição uma fatia de gesso. Então, o gesso, ele está no sulfato, né? Ele vai ter a capacidade ali de aportar um enxofre de maneira nutricional e também vai ter a capacidade de pegar um pouco daquele alumínio que vai estar ali na subsuperfície. Além da fatia corretiva do produto, que tem uma granulometria definida de qualidade, para fazer também a parte corretiva na superfície um pouco mais alta ali do solo. E aí, ele vai entrar numa janela um pouco menor, porque ele vai ter uma otimização, porque muitas vezes o produtor vai aplicar o gesso e o calcário separado. Os dois juntos, eu otimizo o tempo. Então, eu consigo também otimizar essa janela de aplicação, podendo chegar à aplicação um pouco mais próximo do plantio. E, por exemplo, eu já estou nos meus dias de plantar, eu não pratiquei a minha correção. A gente também tem uma solução para isso, que é os óxidos de cálcio de alta reatividade, que é a família Calfértil. Utiliza aí uma dose menor, de acordo com a análise de solo, você vai aplicar o produto no solo, que é somente ter umidade no solo, que ele já vai começar a entrar em reatividade, já vai começar a liberar as hidroxilas para corrigir a acidez, corrigir o alumínio tóxico e já fazer uma injeção direta na veia ali de cálcio e magnésio para dar aquele start bem forte ali na cultura, certo? Espero ter respondido aí a pergunta do Adenilson Faria. Muito legal. E essa interatividade é rápida, viu, Erivelto? Ele já respondeu aqui para a gente que ele está em Itaguaru, Goiás, fica no centro-oeste goiano, região dele aí. Maravilha. Temos uma unidade à disposição ali no Distrito Federal, provavelmente deve estar contemplando a região dele, né? A nossa unidade ali de Sobradinho. Muito bom. Pessoal, infelizmente o nosso tempo está esgotadíssimo aqui. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês com a gente aqui no Notícias Agrícolas, a interação com o internauta. Obrigado pela participação e pela possibilidade de trazer mais informação, principalmente nesse sentido de mostrar que existe tecnologia até em processos mais simples, considerados aí pelo produtor. Mas antes de encerrar, eu queria fazer aquela tradicional consideração final com vocês, né? Qual o recado que vocês passam para o produtor que está nos ouvindo agora? Vamos começar com você, Juliano?
Show de bola. O recado que eu deixo aqui, reforçando o que eu falei antes, é o produtor rural sempre buscar custo por correção com bons produtos, isso de uma forma junta, aliada, né? Sempre olhando que nós estamos em culturas de commodities muitas vezes, que nós precisamos de maior produtividade, com custos controlados, e para isso a gente precisa escolher bons produtos que entreguem o que o produtor precisa, que é dinheiro no bolso, é o que todo mundo busca, e escolher produtos muito de qualidade, com granulometria uniforme, que conferem uma correção de forma o mais rápida possível, com qualidade, é isso que o produtor deve buscar para ele conseguir galgar produtividades menores e, consequentemente, colocar mais dinheiro no bolso, que é o importante, né? Isso eu friso muito para as áreas que eu acompanho, para os meus alunos aqui da parte do digital também. Sempre, o produtor rural ele quer dinheiro no bolso, ele vai valorizar tanto parceiros, né, empresas que foquem nisso, né? A Viter está aí para comprovar isso daí, é uma boa empresa. Nós utilizamos aqui no Oeste do Paraná uma empresa que presta serviço aí, produtos da Viter, então é muito importante o produtor rural focar em produtos que entreguem qualidade num custo atrativo que vai entregar rentabilidade para o bolso dele. E quem não conhece aí o meu trabalho, né, é só me seguir lá nas redes sociais, Instagram, @JulianoRedivo. Sejam muito bem-vindos aí e obrigado pelo convite aí, Viter, Notícias Agrícolas, contem comigo sempre aí. Boa, obrigado, Juliano. Erivelton, da mesma forma, suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade, Notícias Agrícolas, de abrir o canal para a gente conversar um assunto muito importante para a agricultura brasileira, que é promover o solo, dar luz ao solo, que, como eu disse lá no início, é o maior patrimônio da humanidade. Ele é o único capaz de produzir alimentos e a gente precisa cuidar muito bem dele. E nós, como Viter, temos essa responsabilidade, entendemos isso, e estamos aqui ombro a ombro com o produtor, produzindo produtos com qualidade, entregando assistência técnica e a melhor recomendação para ele conseguir atingir o seu potencial máximo produtivo com a melhor recomendação dos nossos produtos. Então, mais uma vez, quero agradecer a parceria também aqui com o Juliano pelo debate que a gente construiu hoje aqui, e eu tenho certeza que unimos o nosso conhecimento em favor das pessoas a qual nos acompanharam aqui até agora, né? Então, acho que a soma de conhecimentos e a difusão dela se faz muito importante, porque conhecimento a gente precisa dividir, a gente não pode guardar. Então, fica aqui o meu recado de agradecimento e também convido a todos aqui que nos acompanham a seguir as nossas plataformas digitais da empresa, pelo @ViterAgro, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no Facebook. E também acesse o nosso site, viteragro.com.br. E todos esses canais, pessoal, tem muita informação técnica e de qualidade gratuita à disposição de vocês. Então, nos acessem por lá e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Juliano, muito obrigado, Erivelton, obrigado pela parceria aí de vocês. E só lembrando, você que acompanhou, perdeu alguma parte dessa hora e meia aí de conversa, quer saber mais detalhes, o conteúdo completo já está à sua disposição no YouTube do Notícias Agrícolas. Logo mais vai estar também à disposição no YouTube da Viter, e aqui no Notícias Agrícolas, no nosso espaço de conteúdos ali, de especiais, esse conteúdo também vai estar inserido para que você possa assistir quando quiser, da forma como quiser, e aprender cada vez mais com esse dia de muito ensinamento aqui para a gente. A gente agradece a participação de todos. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez por estarem acompanhando essa hora e meia aqui com a gente. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.